Fala, meu querido, fala, minha querida, professor Carlos Eduardo na área, para a nossa última aula relativa ao projeto de 100 questões. Veja, é a última aula relativa a este projeto de 100 questões, porque próxima semana eu estarei aqui ao vivo, na quinta-feira, no mesmo horário. Quinta-feira, 9 horas, o professor Carlos Eduardo retorna para que nós possamos fazer mais um projeto. Eu penso, né, vou alinhar com os nossos coordenadores para eles fazerem um projeto para revisão, sobretudo para o concurso da guarda, né, que vai ter aí. Então, eu espero que nós possamos fazer um bom encontro na aula de hoje, tal como tem sido nas aulas anteriores, né? Eu fico muito feliz, gente, porque dessas 100 questões que eu respondi, eu tenho certeza de que eu ajudei você em alguma coisa, né? Isso é muito bom ver os alunos vencendo, e aí quando a gente vê um aluno vencendo, a gente relembra, poxa, cara, um dia eu ajudei esse aluno, um dia eu vi esse aluno lá assistindo a minha aula e tal. Inclusive, ontem à noite eu até me emocionei, eu estava em casa já, perto de dormir, e um ex-aluno aqui do CT, do CT Online, né, mandou a foto para mim. Pronto, professor, tá aqui, eu acabei de fazer minha primeira prisão. Está trabalhando aí na PMRN, se formou agora, né, e fez a primeira prisão. Inclusive, o elemento estava portando uma arma de grosso calibre, né? E eu lembrei, isso, meu Deus, há pouco tempo esse menino estava lá na minha aula, tirando dúvida, assistindo, e hoje está aí fardado e fazendo sua primeira prisão. Isso é realização de sonho. E quando nós vemos um aluno realizando um sonho, o professor ele tem sim uma parcela nisso. É claro que o mérito é do aluno, mas isso não exclui nossa participação, né? Então, meus queridos, bom dia a todos que estão é, assistindo aí, viu? A Rocha, vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa. Esses homens estão com esse negócio de corno do Damião. Vai dar certo. Vou concluir as 100 questões e lembrando, ó, esta semana o nosso curso ainda está em promoção. Pessoal, aproveite, que depois vai para bem mais de R$ 200. Se você não adquiriu o nosso isolado de português ainda, você tem a chance de comprar o curso completo por R$ 99. O curso completo com videoaula de teoria, videoaula de questão. Pronto, essas aulas que eu estou gravando aqui, elas ficam salvas no isolado e as demais aulas que nós teremos nas próximas semanas, enfim, sempre é alimentado, o isolado ele sempre é alimentado, beleza? Sem mais delongas, vamos para as questões. Olha só, primeira questão da aula de hoje diz assim, ó: o texto machadiano, que é isso, professor? Texto machadiano, de Machado de Assis, né? Abaixo que, olha, não mostra uma quebra de paralelismo semântico. É, vocês que fazem. Eita, pois é, questão difícil, viu? Meus queridos, venham cá. O que é que acontece? A primeira coisa que você tem que entender é o que significa paralelismo. Gente, olha, paralelismo vem de paralelo. O que é deixar as coisas paralelas? É deixar as coisas iguais, né? Se eu não tenho paralelismo, as coisas estão desiguais. Agora, se eu tenho paralelismo, as coisas estão paralelas, estão iguais em conformidade. Veja só, quando você quebra um paralelismo, por exemplo, é porque você correlacionou duas ideias que não têm nada a ver uma com a outra. E eu gosto muito de citar um caso, cito esse caso em toda a aula, de um aluno meu.
Era uma turma de ensino fundamental e era o primeiro dia de aula. E aí eu pedi que os alunos, né, se apresentassem, dissessem o seu nome, a idade e uma coisa de que eles gostavam de fazer. Aí o menino disse assim, ó, veja só, meu nome é fulano. Aí ele disse, olha, eu gosto de, eu gosto de minha mãe. Opa, enfim, disse assim, eu gosto de minha mãe e de beber água. Foi a resposta que ele me deu. Eu disse, olha, vocês gostam de fazer o quê? Aí quando chegou a vez dele, ele disse assim, olha, eu gosto de minha mãe e de beber água. Veja só, meu querido, o que é que aconteceu? Eu gosto de minha mãe e de beber água. Vocês perceberam que quando eu digo assim, eu gosto de minha mãe, o que é que a gente espera que ele dissesse depois? Eu gosto de minha mãe e de meu pai. Eu gosto de minha mãe e de minha família. Eu gosto de minha mãe e de meu irmão, né? A gente pensava que ele ia colocar ideias paralelas. Só que ele colocou uma ideia que não tem nada a ver com a anterior. Eu gosto de minha mãe e de beber água, né? Então esse garotinho ele fez uma quebra de paralelismo. Ele correlacionou duas ideias que não são paralelas. Show de bola? Então veja só, quando ele disse eu gosto de minha mãe, a nossa expectativa é que ele dissesse assim, rapaz, gosto de, sei lá, pai, irmão, tio, tia, algo que fosse relacionado também ao âmbito da família. Só que ele colocou minha mãe e beber água. São ideias que não são paralelas. Então aqui não houve o paralelismo na frase. Show de bola? O que é que essa questão pede? Ó, ela diz assim, deixa eu apagar isso aqui. Veja só, ela diz assim: o texto machadiano que não, olhe, não mostra uma quebra de paralelismo. Não mostra uma quebra de paralelismo. Vamos lá. Letra A diz assim: olha, minha mãe era uma senhora fraca, temente às trovoadas e ao marido. Meus queridos, olha, o que é que tem a ver trovoada com marido? Se ela dissesse, olha, ele disse assim, temente as trovoadas. Eu esperava que ela temesse o quê? Trovoadas, tempestades, raios, ou seja, coisas que fossem relacionadas com a trovoada. Só que aqui ele colocou trovoada e marido. São ideias que não são paralelas. São ideias que uma não tem nada a ver com a outra. Então, aqui nessa frase, não houve paralelismo. Houve uma quebra de paralelismo. A banca pede justamente uma que não mostra a quebra. Aqui houve a quebra. Aqui houve sim a quebra, né, do paralelismo. Então não pode ser o gabarito. Letra B. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e volúpias. Vamos lá, professor. Vinho, todo mundo sabe o que é, né? E volúpia, o que é? Gente, volúpia é um sentimento. Volúpia é como se fosse enchimento, digamos assim. A pessoa está cheia de volúpia, está cheia de enchimento. Veja só, uma pessoa que toma vinho necessariamente é obrigada a ser enxerida? Não. Então houve uma quebra de paralelismo aqui. Volúpia e vinho. Tem nada a ver. Se fosse vinho e champanhe, aí sim, eram duas coisas parecidas. Vinho e cerveja, vinho e suco. Veja, bebidas. Então, quando ele falou em vinho, eu pensava em quê? Que ele fosse colocar outro tipo de bebida, só que ele colocou volúpia, né? Ele misturou bebida e um sentimento, não tem nada a ver. Show de bola? Então, houve a quebra do paralelismo aqui, não pode ser o nosso gabarito. Show de bola? Letra C. Viviam do amor e da bolsa do meu pai. Gente, aí o que é que tem a ver amor com bolsa? O que é que tem a ver amor com bolsa? Professor, houve uma quebra de paralelismo aqui. Houve, porque ele misturou amor com bolsa, que é um objeto, tem nada a ver, né? Então houve uma quebra. Amor, fosse assim, olha, amor e paixão. Aí eram coisas parecidas, né? Mas aqui não, houve sim uma quebra de paralelismo, beleza? Agora, olha a letra D, diz assim, olha, vivia de lembranças e saudades. Pessoal, olha só, quando a gente lembra, a gente sente saudade. Então, lembrança e saudade são coisas muito parecidas. Aqui sim estão paralelas. Aqui sim houve o paralelismo. Não houve quebra de paralelismo, porque lembrança e saudade são aspectos
parecidos, são aspectos semelhantes. Então, aqui houve sim o paralelismo. Então, nesse caso, o gabarito é letra D, ó. Aqui não mostra uma quebra de paralelismo, gabarito letra D. Letra E diz assim, olha, Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Gente, o que é que tem a ver dinheiro com dinheiro, né? Então, houve quebra de paralelismo. Se fosse 15 dias e algumas horas, digamos assim, aí sim, show de bola. Gabarito letra D, questão muito boa, complexa e pode cair na sua prova. Falou em paralelismo, gente, a banca está falando em expressões iguais, paralelas. Brasil, vamos lá para mais uma? Ó, diz assim, ó. Assinale a frase em que o artigo sublinhado mostra valor ali diferente do de posse. Vocês que falam. Valor diferente do de posse. Ele quer um que não tenha posse, né? Vamos lá. Ele diz assim, olha, o lutador trazia o rosto ferido, é como se fosse assim, olha, o seu rosto ferido. Então aqui tem posse. B. O policial estava com a farda rasgada, é como se fosse com a sua farda rasgada. Posse. Letra C. O monge estava absorto com as meditações, é como se fosse com suas meditações. Letra D. O estudante não trouxe a mãe, é como se não trouxe a sua mãe. A mãe dele, né? Show de bola, posse. Só resta a letra E. Diz assim, olha. A mulher, na loja, a mulher viu os celulares na vitrine. Gente, se o celular estava na vitrine, então por quê? É porque não pertencia a ela. Não era dela. Se fosse dela, estava no seu bolso, na sua bolsa, mas estava na vitrine, não era dela. Certo? Não pertencia a ela. Então, nesse caso aqui, não tem valor de posse. Não tem como eu pensar em valor de posse. Por quê? Porque diz que o celular estava na vitrine. Então, se estava na vitrine, só era dela se ela comprasse. Então, não é valor de posse. Gabarito aqui, letra E. Viu? Foi bom. É não, é da Fundação Getúlio Vargas, FGV, viu? Não são minhas, não. Rapaz, olha aí, me julgando. Vamos para o 87. Diz assim, ó. Assinale a frase em que a conjunção e tem valor adversativo. Pessoal, questão muito importante. Vou colocar aqui, olha, muito importante. Olha a questão 87, muito importante. É com vocês.
Pessoal, olha só. Primeira coisa, quando é que a conjunção e, quando é que a conjunção e tem valor adversativo? É quando você consegue trocar por mas. Beleza? Quando você consegue trocar por mas. Agora veja só, o que é que acontece? Quando você tem o e, você consegue trocar esse e por mas, ele é adversativo. E existe uma regra gramatical que diz o seguinte, que quando o e é adversativo, obrigatoriamente, antes dele tem que ter uma vírgula. Só que o que é que as bancas fazem? Principalmente a FGV. Elas tiram essa vírgula. Porque se ela deixar a vírgula lá, você vai olhar e vai matar só pela vírgula. Vai dizer assim, é só eu procurar a alternativa que tenha vírgula antes do E, vai ser adversativo. Pois é, a banca vai tirar. Como é que eu vou saber então, professor, que é adversativo? Pegue o E e tente trocar por mas. Se tiver sentido de mas, de oposição, é adversativo. O professor deu um exemplo na hora. Ó. Chego para você e digo assim, olha, eu como muito e sou nada. Ó, eu como muito e sou magro. É como se fosse assim, olha, eu como muito, mas sou magro. Professor, essa vírgula aqui, ela é obrigatória? É, mas a FGV tira. Mesmo sendo obrigatória, a FGV vai tirar. Para ver se você consegue adivinhar só pelo sentido mesmo. Show de bola? Vamos lá então procurar o E adversativo. Letra A. O conselho de mulher é pouco. E quem não o aceita é verdade. É louco, veja só. O conselho de mulher é pouco. Mas quem não o aceita é louco. Consigo trocar por mas. Se eu consigo trocar por mas, sentido adversativo. Show de bola? Então o gabarito está de cara na letra A. Letra B. Mulheres e elefantes nunca esquecem. Gente, olha, é soma, olha. Primeiro e segundo. Duas pessoas não esquecem. Então aqui é soma, é adição. Letra C. A mulher é volúvel como uma pena ao vento. Muda de palavra e de pensamento. Ela muda de duas coisas. Né? Muda duas coisas. Então é soma, é aditivo. Show de bola? Letra D. Homens são como computadores, difíceis de se configurar e nunca tem memória suficiente. Ó, o homem tem duas características, a gente está somando características do homem, né? Ele é difícil de configurar e, além disso, nunca tem memória suficiente. É soma, ele está dando duas características ao homem. E letra E diz assim, olha, o homem é um ser prodigiosamente ondulante e variável. É duas coisas, né? Então, nesse caso, eu estou somando ideias. A única que tem noção de mas, de oposição, é a letra A. Gabarito letra A aí, na adversidade. Viu? Relaxa. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter fé. Viu? A rocha. Vamos para a outra. Essa é boa. Diz assim, ó. Assinale a frase em que a expressão é que tem valor expletivo. Rapaz, que questão boa, viu? O mais pesado a gente deixa para o final, né? Letra C. Pessoal, olha só. Primeira coisa, se você não sabe o que é valor expletivo, é impossível você responder essa questão. O que é um valor expletivo? É aquilo que você consegue retirar da frase e não vai fazer falta.
Você consegue tirar ali da frase e não vai fazer falta alguma, né? Por exemplo, olha, dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Você é que não vale nada. Eita, imagina aí. Acaba numa discussão. Você é que não vale nada. Veja só. Meu querido, eu tenho um é que. Ó, olha o bichinho aqui. Você é que não vale nada. Tire da sua frase, ó. Perdeu o sentido, leia. Você não vale nada. Só me lembrei daquela música, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Ai, novo. Pois é. Vamos lá, pessoal. O que é que acontece? Veja, professor, eu chego aqui e pego esse aqui e consigo retirar. Então eu tenho partícula de realce ou expressão expletiva. Partícula expletiva. Show de bola? Ou você pode chamar aqui de locução expletiva. Viu? Então vamos lá, professor. A banca pediu justamente isso, olha. O que tem valor expletivo, ou seja, você vai ter que sair tirando da frase. Você vai ter que sair tirando da frase. Vamos lá, a letra A diz assim, olha. O lado bom de ser pessimista é que constantemente ou você está certo ou fica agradavelmente surpreso. Vamos lá, tire o que. O lado bom de ser pessimista constantemente, ou você está certo, ou fica, perde o sentido, né? O lado bom de ser pessimista constantemente muda o sentido. Letra B. O problema em se preocupar muito sobre a segurança no futuro é que você se sente inseguro. Vamos testar? Tire o que. Olha só. O problema em se preocupar muito sobre segurança no futuro, você se sente inseguro. Perde o sentido, né? Perde o sentido. Letra C. A vida é triste ou é eu que é triste, que sou triste? Veja só. Vida é triste ou eu é que sou triste? Tira aqui, ó. A vida é triste ou eu sou triste? Professor, eu tirei, não fez falta não. Não fez falta não. Se não fez falta, é expletivo, gabarito, letra C de contra-cheque. Olha a letra D, diz assim, olha, a necessidade é que todos se deem conta do problema. Tire para você ver, fica como? A necessidade, todos se deem conta do problema, perde o sentido. E letra E, o bom é que os turistas gostem do passeio. O bom, os turistas gostem do passeio. Se você tirar, vai fazer falta. Então, gabarito, letra C. É a única que você tira e não tem, né, perda de sentido aí. Gabarito, letra C, e eu estou vendo que vocês acertaram. Muito bem, pessoal. Capricha aí no like, gente, viu? Dê um like aí, não custa nada, ajuda o professor, ajuda o curso, muito bom pra gente, viu? Arrocha. Vamos para 89. Ah, essa aqui é boa pra caramba, viu? Diz assim, olha, o segmento do texto em que o vocábulo que tem classe diferente das demais é. Essa aí eu não quero que vocês errem. Vamos lá. Ah, veja só, vamos lá no primeiro. Diogo Machado, deixa eu só trocar a cor dessa caneta. Diogo Machado já sabia que projeto desenvolver, já sabia isso, né? Que projeto desenvolver. Ó, pessoal, tem até uma teoria também que esse que ele pode ser um pronome interrogativo, né? Saber qual projeto, enfim, mas não é consensual. O mais comum é dizer que é condição integrante. Show de bola? Então vamos lá, olha. Diogo Machado já sabia que projeto desenvolver. Como se fosse assim, ó. Já sabia isso. Então, vamos considerar como conjunção integrante. Aí, olha a letra B, diz assim, olha. Houve reclamações de alunos que perdiam arquivos. Alunos, os quais perdiam. Então, isso aqui é pronome relativo. Gente, olha, já tem uma diferença da letra A para a letra B.
Tem uma diferença da letra A para a letra B. Então, ó, o gabarito ou vai ser A ou vai ser B. Se a gente fizer a letra C, a gente descobre. Vamos lá. Ele chega para você e diz assim, olha, tecnologia que é aposta, como se fosse tecnologia, a qual é aposta. Então, pronome relativo. Show de bola, professor. Então, olha, a letra B e a letra C são pronomes. A letra E é conjunção. Já sei que o gabarito é a letra A, com certeza. Olha a letra D, diz assim, olha, um portal em que estudantes e professores se cadastram. Um portal no qual. Se eu consigo trocar por qualquer coisa que envolva qual, pronome relativo. Na professor, letra E. Dados que seriam necessários. Dados os quais seriam necessários. Consigo trocar por os quais, pronome relativo. Show de bola, professor. A única diferente é a letra A, pois é por isso que é o nosso gabarito, viu? Pessoal, olha só. Eu não estou mais fazendo aqui, né, aquela revisãozinha, palavra que, aí vou falar, eu já falei disso em todas as aulas anteriores. Em todas as aulas eu expliquei o que é conjunção, o que é pronome relativo, vocês estavam acompanhando a aula, né? Por isso que eu já estou indo direto ao ponto, porque você já tem isso em mente. Então não adianta eu ficar enchendo linguiça aqui. Brasil? Vamos lá para mais uma. Veja só, questão 90. Diz assim. Essa aqui é ótima. Diz assim, olha. Me esperem que eu vou com vocês. A função do vocábulo que se repete em. Vamos lá. Essa aqui é a melhor questão. D de Deus. Pessoal, é o seguinte, ó. Aqui já é elite. Essa questão ela já é elite, sabia? Por quê? Porque ela cobra algo que poucas pessoas conhecem, né? Aqui já é uma questão mais elite. Preste atenção, e eu quero que vocês sejam elite. Como diz o professor Beni, né, nosso professor aqui do CT Online, ele diz o seguinte: nós temos que sair da borda. Eu gosto muito dessa frase. Por quê, gente? Porque o curso público hoje em dia está cada vez mais complexo. Então você não pode saber só o básico. Por exemplo, olha, todo mundo vai para um concurso que estudou um pouquinho de português sabe que o que pode ser condição integrante e pronome relativo. Mas poucas pessoas sabem, por exemplo, que ele pode ser uma conjunção explicativa. Né? Poucas pessoas sabem que ele pode ser uma conjunção explicativa. Como assim, professor? O que pode ser uma conjunção explicativa? Pode. É só você conseguir trocar o que por porquê. E é, professor, é. Se eu conseguir trocar o que por porquê, ele é uma conjunção explicativa. Professor, não entendi não. Vamos lá. Ó. Dê uma olhadinha nessa frase aqui, olha. Em que a chuva vem aí. Bom, entre que a chuva vem aí. Veja só, meus queridos, o que é que acontece aqui? Esse que eu posso trocar por porquê, né? Olha, entre porque a chuva vem aí. Então, nesse caso, eu consigo trocar por porquê, ele é o quê? Uma conjunção explicativa. Show de bola? Então, professor, é isso daqui que o senhor chama de elite, né? É isso aqui que eu chamo de elite, certo? Isso daqui, gente, é uma coisa que pode cair na sua prova. É raro, não vou mentir, não é comum cair isso, mas se cair, eu quero que vocês saibam. É igual andar armado, gente. É melhor ter aqui, ó. Se o cara vier me assaltar, ter para utilizar, né? Do que precisar e não ter.
É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, nesse caso, isso aqui é igual a andar armado. É melhor você saber e não precisar na hora da prova, do que precisar na hora da prova e não saber. Então, olha, pegou o que, conseguiu trocar por porquê, ele é uma conjunção explicativa. Chego para você e digo assim: olha, rapaz, estude, que o edital está próximo. É como se fosse estude, porque o edital está próximo. Vamos lá, foi o que aconteceu aqui, gente. Ó, ele diz assim: olha, me esperem, que eu vou com vocês. É como se fosse me esperem, porque eu vou com vocês. Se eu consigo trocar isso aqui por porquê, ele é o quê, professor? Conjunção explicativa. Vou procurar uma conjunção explicativa. Bola. Teremos que sair mais cedo. Você sabia que esse que é uma preposição? Não, professor. Não tem cabimento, não. É conjunção integrante. Cuidado, esse que é uma preposição. Sabia que se você pegar o que e conseguir trocar o que por de, ele é uma preposição? Como assim, professor? Vem cá, meu mano. Ó, eu chego para você e digo assim, olha. A que se fazer. Tá bom, tá bom, não. Vou ter para se fazer algo. Veja só. Há que se fazer algo. É como se fosse assim, olha. Há de se fazer algo. Se eu consigo trocar por de, esse que é uma preposição. Muito raro de cair também. Se eu consigo trocar por de, ele é preposição. É o que acontece aqui, olha. Teremos que sair mais cedo. Teremos de sair mais cedo. Então, ele é uma preposição. Show de bola. Não pode ser o gabarito. Letra B. Não se esqueça de que estamos atrasados. Não se esqueça disso. Conjunção integrante. Não temos, então, gabarito, porque eu estou procurando uma explicativa, né? Letra C. Eles nos disseram que sairiam mais tarde. Eles nos disseram isso. Conjunção integrante. Show de bola. Agora, olha a letra D. Vão mais rápido, que devem chegar na hora. Vão mais rápido, porque devem chegar na hora. Consigo trocar por porquê, conjunção explicativa. Gabarito letra D. Veja, no comando da questão eu consegui trocar por porquê, na letra D eu consegui trocar por porquê. Gabarito letra D. Pessoal, olha, pegue essa questão. Anota, olha, a questão 90, tira o print aí, eu vou já jogar para você no material de novo. Tira o print dessa questão e todo dia dê uma olhadinha nela. Olha, hoje vocês aprenderam mais duas coisas diferentes. Veja, o que ele pode ser preposição ou conjunção explicativa. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, rapaz, olha, eu tenho que revisar esse assunto. É como se fosse, tenho de revisar esse assunto. Show de bola? Então, preposição. Eu digo assim, rapaz, revisa esse assunto que cai na prova. Revise esse assunto porque cai na prova. Show de bola? Então vamos lá, ó. Questãozinha muito bem aí. Estou muito feliz com você, Alito. Valeu, minha amiga. Muito bem. Padrão é esse, viu? Padrão ouro. Vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa. Viu? Vamos a mais uma. Questão 91. Eita, estamos chegando ao final, hein? Diz assim, ó. No trecho. Assim também ocorre quando vemos no palco o cantor dar seus agudos invejáveis. Essa palavra deveria estar grifada. O adjetivo destacado não tem seu sentido alterado, caso seja anteposto ao substantivo a que se refere. A opção em que isso não acontece, ó, ou seja, em que a mudança de posição do adjetivo em relação ao substantivo altera o sentido do enunciado. Vamos lá, vocês que fazem. Muito boa essa questão. 70 pessoas e 50 likes. Eu não digo nada a vocês. Eu devia não vir mais.
São as letras escrituras que nos contam de Jesus. Letra B de bolinho de pote. Pessoal, isso é tão comum na banca FGV e também na banca, olha, Instituto AOCP. Acontece. Está, professor, o senhor está falando de várias bancas. Gente, é o seguinte, olha. Nessas 100 questões, eu coloquei questões da IDECAN, coloquei IBFC, coloquei FGV, coloquei Instituto AOCP, coloquei DIB, eu fiz uma salada. Por quê? Porque esse projeto de 100 questões, ele abrange todos os públicos, né? Pessoal que está estudando para PMCE, pessoal que está estudando para os Correios, pessoal que está estudando para o concurso de professor, para o concurso da área da saúde. Então, eu tentei dar, né, uma bisurada aqui com o perfil de várias bancas. Por exemplo, esse tipo de questão aqui, ele é mais comum na FGV e no Instituto AOCP. O que é que acontece? A banca ama fazer as inversões com as palavras. E muitas vezes essas inversões, né? Então o que é que ela faz? Só vai no julgar mesmo, viu? Só vai no julgar mesmo. Então o que é que essa inversão faz? Ela altera o sentido da frase. Por exemplo, uma coisa é você dizer assim, olha, rapaz, João é um homem grande. Outra coisa é você dizer João é um grande homem. Homem grande e grande homem. Veja só, o que é homem grande? Homem grande, você está falando do tamanho, da estatura dele. Agora, quando eu digo grande homem, eu estou falando mais do caráter, da pessoa legal, né? O cara respeitado. Não estou falando do tamanho e altura. Beleza? É tanto que às vezes as pessoas dizem assim: ah, fulano é um grande homem, apesar do seu tamanho. Né? Às vezes o cara é bem baixinho, mas é um grande homem. Né? Então a inversão às vezes vai alterar. Veja, eu lembro que há um livro do Machado de Assis chamado de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive, eu amo esse livro. Ele diz assim: olha, eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. É total diferente. Olha. Um autor defunto é um autor que está morto. O defunto autor é um defunto que escreve. Pra você ver como Machado de Assis era, viu? Então vamos lá, meus queridos. Ó, competente prefeita. É a mesma coisa que eu dizer prefeita competente. Qual é a diferença? Joana é uma competente prefeita. Joana é uma prefeita competente. Tanto faz. Show de bola. Letra B. Alto funcionário e funcionário alto. Opa! Quando eu digo alto funcionário, eu estou falando do seu cargo. Ele tem um cargo forte, um cargo alto na empresa. Quando eu digo funcionário alto, eu estou falando do seu tamanho. Ele tem 1,90 m, por exemplo. É diferente. Então, nesse caso, o gabarito está de cara na letra B de bolinho de pote, que é uma delícia. Ó, letra C. Feliz dia e dia feliz. Gente, é a mesma coisa. A mesma coisa. Ah, hoje é um feliz dia, é um dia feliz, tanto faz. Letra D, amigo fiel, fiel amigo, tanto faz. João é um amigo fiel, João é um fiel amigo, não tem diferença. Gabarito, letra B de bolo de pó. Vamos para mais um. 92. Diz assim: assinale a frase que apresenta um modo de organização discursiva, olha, diferente do injuntivo. Vamos lá. Bolo de pote. Só tá dando bolo de pote, né, hoje? Deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês estão respondendo. Pessoal, vamos lá. O que é um texto injuntivo? Gente, um texto injuntivo é aquele que dá uma ordem, é aquele que dá um conselho,
é aquele que nos ensina a fazer determinada coisa, é aquele que dá uma instrução, ordem, conselhos, instruções, né? Pedidos, súplicas, né? Também se enquadram aqui. Então vamos lá, olha, veja só, ele diz assim: não machuque a terra, nem o mar. Gente, olha, isso aqui é uma ordem. Se é uma ordem, isso aí é o texto que injuntivo. Só que veja o que ele disse, olha. Assinale a frase que apresenta um modo de organização diferente do injuntivo. Ele quer diferente. Então não pode ser a letra A. Letra B diz assim, olha, o céu é o pão de cada dia dos olhos. Gente, ele está descrevendo o céu. Isso aqui não é uma ordem. Não é. Ele diz, olha, o céu é o pão de cada dia. Veja, então nesse caso, ele não dá ordem, ele não dá conselho, né? Agora, se ele dissesse assim, olha, contemple o céu, aí ele estava dando uma ordem para você olhar para o céu, mas não é o que acontece aqui. Agora vamos lá, letra C, dê uma olhadinha aqui, ó. Ser prudente como a serpente. Isso aqui é uma frase bíblica, né? Então, seja prudente, ser prudente. Isso aqui é uma ordem. Se é uma ordem, né? Eu tenho um texto, deixa eu só apagar aqui, um texto injuntivo. Show de bola. Letra D. Viva desconhecido. Olha, viva é uma ordem, então é injuntivo. Ó, precisamos cuidar do mundo que não veremos. Olha, precisamos, é como se a gente tivesse o dever, a obrigação. Então também é injuntivo. O único que não se enquadra aqui, qual é, professor? O único que não se enquadra é a letra B de bolo de pote, que é o gabarito. Deixa eu ver aqui no chat se vocês acertaram. Ó, aí um abraço pro meu pai, ó. Já tá assistindo a live também. Show de bola. Um abraço pro senhor. Gabarito letra B de bolo de pote, né? Vamos a mais uma, vocês estão acertando tudo. 93 diz assim, ó. Os textos injuntivos, ó, tem tudo a ver com a questão anterior. Os textos injuntivos mostram ordens, conselhos, avisos de alerta, etc. Assinale a opção em que a injunção traz uma ordem, ó. Ele não está pedindo um injuntivo, não. Ele está pedindo uma ordem. Não é só você achar o injuntivo, tem que ser injuntivo por meio da ordem. Vamos lá. Rapaz, essa questão aí, ela está evangelizando a gente, viu? É Deus purinho. Pessoal, vamos lá. Letra A diz assim, olha. Amar a Deus sobre todas as coisas. Veja só, gente, olha. Amar a Deus sobre todas. Isso é um mandamento bíblico, gente. Isso é um mandamento bíblico. Então é uma ordem. Você tem que, é como se fosse assim, olha. Você tem a obrigação, é obrigado. É uma ordem que eu estou dando para você seguir. Amar a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Então aqui, de cara, eu estou dando uma ordem. É isso que a banca pediu. Então, de cara, o gabarito vai ser o quê? Letra A. Agora, olha aqui a letra B. Ele diz assim, olha. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, veja só, o que é que ele está fazendo? Ele está dando um alerta. Olha, vem cá. Eu vou alertar você de uma coisa. Se você não se converter, se você não tiver a pureza de uma criança, jamais você vai entrar no céu. Então ele está dando um alerta para o cara. Opa, peraí, eu já estou avisado.
Ele não deu uma ordem, não. Agora, se ele tivesse dito assim, olha, se torne como uma criança, aí era uma ordem. Há uma ordem, mas aqui não, ele deu um alerta. Você segue se quiser, né? Olha a letra C, veja só. As crianças não devem receber religião. Tem de pegá-la no meio ambiente, como se pega o sarampo. Então, veja só, isso é um conselho. Ele está dando conselho. Vem cá, deixa eu dar um conselho para você. As crianças não devem ser, né, impostas a uma religião. Então, ele está dando um conselho para os pais, por exemplo. Ah, é, professor, injuntivo. É injuntivo, só que não é ordem. Aqui, além de ser injuntivo, a questão pediu também que fosse uma ordem. Brasil? Então, vamos lá, ó. Letra D diz assim, olha, toma cuidado com o homem cujo Deus está no céu. Veja só, ele está dando um alerta, ó, vem cá, deixa eu dar um alerta para você. Toma cuidado. Ele está alertando, olha, toma cuidado, é para você ficar esperto, ficar alerta. Show de bola? Então aí não tem como ser o gabarito porque eu não tenho ordem. Olha só a letra E, eu acho interessante. Ele diz assim: se não crerdes, quando vos falo das coisas da terra, rapaz, quem fez essa questão aqui foi crente, viu? Se não crerdes, quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falo das coisas do céu? Uma passagem bíblica também, né? Foi Jesus Cristo que disse isso. Então vamos lá, isso aqui é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que você faz para dar uma alfinetada em quem está escutando. Não foi isso que Jesus quis fazer. Olha e aí, ele quis confrontar você, não é ordem. Show de bola? Gabarito, então, letra A. Dá uma olhadinha no chat aqui para ver o que é que vocês colocaram. Galera, acertou aí. Papai dando parabéns pelas aulas. Muito obrigado. Show de bola. Vamos para a próxima? Olha aqui a questão 94. Diz assim, ó. As frases abaixo pertencem a obras de Machado de Assis e exemplificam frases dubiativas, ou seja, em que o autor parece não dominar a narrativa, mostrando dubiedade. Ou seja, gente, o que é isso? Dubiedade, né? Dubiedade é aquele cara que fica em cima do muro, aquele cara que, né, fica duvidoso, cocheando entre dois pensamentos, não sabe o que quer da vida. Uma hora estuda para o concurso do Banco do Brasil, outra hora estuda para a PRF, depois para o INSS, depois para o concurso da KR. Enfim, não tem como, né? Aquele cara que está em cima do mundo. Pois é, papai sempre assiste aqui as aulas, viu, Jânio? Sempre assiste também as aulas aqui com a gente. Então vamos lá, meus queridos, o que é que acontece? Tem que achar. Machado de Assis era especialista nisso. Ele não tinha certeza das coisas e deixava o leitor na incerteza. Tanto é que quando a gente lê Dom Casmurro, você termina Dom Casmurro pensando: peraí, mas a Capitu, ela traiu ou não o Bentinho? Você fica sem saber, eu não sei. O Machado de Assis era especialista nisso. Olha aqui a questão. Ele quer uma, né, que não tem isso, que não tem isso. Vamos lá, vocês que fazem. Não tem dois pensamentos. Aqui é a família completa, minha amiga. Pai, mãe, a noiva só não está aqui porque está trabalhando, mas se não tivesse, ela assistia também. A família completa aqui assiste minhas aulas. Papai, mamãe, todo mundo. Vamos lá. Obrigado, minha amiga. É a nossa base, né? Família toda completa aí acompanhando a live. Essa é difícil, né?
Presta atenção que ele diz assim, olha, a frase que difere. Ou seja, não pode ter dubiedade. O pensamento aqui não pode ter dúvida. O cara tem que estar falando de uma certeza. Ele quer uma certeza, ele não quer dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Letra A diz assim, olha. Guiomar tivera humilde nascimento. Era filha de um empregado, não sei de que repartição. Gente, ele diz assim, olha, não sei de que. Então, já está dizendo que ele não tem certeza. Se ele diz não sei, é porque ele está com um pensamento duvidoso. Não sei de qual repartição. A banca disse assim: olha, eu quero um pensamento que difere da dubiedade. Então, ele não quer incerteza, não. Aqui não existe espaço para incerteza. Ele quer que o autor ele tenha plena convicção daquilo do qual ele está falando. Show de bola? Então a letra A é impossível de ser o gabarito, porque ele já começa a dizer não sei. Então ele está com um pensamento duvidoso, ele tem dúvida na mente, não pode ser o nosso gabarito. Olha aqui a letra B, diz assim: olha, há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, né? E ele ainda diz assim: olha, algum tempo hesitei. O que é hesitar, gente? Hesitar é você ter dúvida. Rapaz, eu hesitei, eu estou com medo, eu estou com receio, eu tenho dúvida. E ele diz: olha, pelo começo ou pelo fim. Ele estava duvidoso. Então não tem como não. Inclusive, essa frase é o começo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e Machado de Assis, né? Que é um dos livros que abre aí o realismo brasileiro. Então veja só, professor, o que é que acontece? Nesse caso, ele está aí duvidoso, ele tem dúvida, enfim, não pode ser o gabarito, ele quer certeza. Olha a letra C, diz assim, ó. C. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó Medeiros ou Jacó Tavares. Não me recordo bem. Gente, a dúvida está aí. Ele não sabe nem o nome do cara, né? Ele diz: olha, o homem mais probo que eu conheci foi um certo. Ele não sabe nem quem é. Então tem dúvida, não pode ser o gabarito. Vamos para a letra D? Letra D diz assim: olha, suponho. Pronto, já perdeu, né? Porque ele diz assim: olha, suponho. O que é supor? Supor é quando você não sabe, aí você fica imaginando. Rapaz, será que é isso? Supondo é uma dúvida, gente. Supor é dúvida. Quando ele diz assim: olha, suponho, ele tem dúvida, né? Porque se ele tivesse certeza, ele não diria supor, ele diria afirmo. Afirmo que, aí sim. Quando ele fala suponho, suponho uma dúvida. Show de bola? Então vamos lá. Gabarito pode ser a letra D? Não, só pode ser a letra E. A letra E diz assim, olha, não durou muito a evocação, não durou, ele tem certeza. Ele afirma com certeza, ele diz, não durou. A realidade dominou, ele tem certeza, dominou o presente e expeliu o passado, né? Então ele dominou, expeliu. Ele está falando de coisas de que ele tem convicção. Então, gabarito aí, letra E. Pessoal, ó, essa banca aqui, ela é cheia disso, é FGV, viu? Você vai fazer concurso cuja banca seja FGV, cuidado. Inclusive, a Polícia Militar do Ceará já teve banca FGV, viu? A primeira turma de Polícia Militar do Ceará que eu peguei, a banca era FGV, foi em 2020, eu não sei se foi 2021 ou foi 2022, acho que foi 2021, né? Foi a primeira turma de Polícia Militar que eu peguei, foi Polícia Militar do Ceará e a banca era FGV. Brasil? Vamos lá. 95. Rapaz, é questão demais, viu? Diz assim, ó. O humor, olha só, o humor é um dos traços mais impressionantes do estilo de Machado de Assis. A frase abaixo em que essa marca está ausente, ou seja, não tem humor, não tem gracinha. Vamos lá.
talvez seja uma das questões mais difíceis, sabia? Porque é o seguinte, gente, olha, às vezes eu acho que há certas questões de interpretação de texto que são mais difíceis do que as questões de gramática. Porque gramática, às vezes, até se você tiver uma decoreba, você acerta. Mas interpretação de texto é a sua malícia. Veja só, letra A diz assim, olha, Viana era um parasita consumado, cujo estômago tinha mais capacidade que preconceitos. Nasceu parasita por direito divino. O estômago tinha mais capacidade. Gente, o que é que ele tinha dizendo? Ó? O que é que ele está dizendo? O estômago tinha mais capacidade. O estômago era grande, tinha muita capacidade. Ele está dizendo que o cara é gordo. Né? Rapaz, o estômago de Viana tem muita capacidade, ou seja, é muito grande, é gordo. Então foi uma gracinha, ele zombou do Viana. Né? Então, nesse caso, houve humor. Ele disse: o estômago tem capacidade, ou seja, o estômago é grande, né? Até é gordo, digamos assim. Show de bola, digamos que o rapaz é redondo de costas. Brasil, então tem humor, não pode ser o gabarito. Letra B, diz assim: a letra B eu acho incrível. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Pessoal, vamos lá. O que é abastado, ó? Caba bom de grana. O abastado é aquele caba que tem dinheiro, né? Só que ele diz abastado e tísico. O que é tísico? É um caba maguinho, coitado. Igual a cesta básica, não tem carne, né? Pois é, um caba maguinho, igual a cesta básica, sem carne. Então ele diz assim, olha, abastado e tísico, uma pérola. Por que que ele chamou de pérola? Porque o caba tem dinheiro. Ele diz, ele é uma pérola. Ela estava apaixonada por ele porque ele era uma pérola, ou seja, ele tinha dinheiro. Ele estava zombando do amor da mulher. Ela só é apaixonada por ele porque ele é uma pérola, ou seja, ele tem muito dinheiro, digamos assim. Show de bola? Vamos lá, letra C. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Galera, geologia dos Campos Santos. Acaba morreu, meu irmão. Acaba tá lá no Campo Santo, ou seja, é o céu. Então é uma forma irônica de dizer que o cara morreu. Né? Pois é, vocês marcaram a letra C, né? Nem perceberam a malícia. Quando ele diz assim, ó, geologia dos Campos Santos, ele quer dizer, rapaz, o cara morreu, papocou, já era. Né? Então tem humor sim, gente, aqui. Show? Letra D diz assim, ó. A letra D eu acho que é a mais igual a cesta básica. Essa foi boa. A cesta básica não tem carne, não. Letra C. Dona Cesária está ainda com a morte do cunhado na garganta. Ó, morte do cunhado na garganta. Mas tudo passa, até os cunhados. Pessoal, a gracinha tá de cara, tá com a morte na garganta, ou seja, né? Tá entalada, mas tudo passa, até os cunhados. Ou seja, nesse caso é ironia. Ela tá dizendo, ela não vai nem se importar com isso, né? Enfim, ironia na hora. Show de bola, professor. Letra D. Letra E, na verdade. A rua, por mais que José Dias andasse devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e outro lado. Pessoal, aqui não tem ironia, aqui tem exagero. Uma coisa é ironia. O que é ironia? É a gracinha, é zombar. Aqui não houve ironia, aqui houve um exagero. Certo? Exagero não é ironia, é diferente. Então, gabarito aí, letra E. Pois é, meu irmão, questão aí boa, viu? Questão boa aí pra gente pegar. Vamos lá? 96, tá bem pertinho. Olha essa daqui, gente. Ó. A cama de um cemitério trazia a seguinte inscrição: Descanse em paz, Ave Maria. Essa frase representa, vamos lá. O que essa frase representa? Descanse em paz. Dez questões igual a essa, o cara volta pro, volta pro Mobral, viu? Pra cartilha de Teobaldo Miranda. Ó, letra A. Um aviso da administração do cemitério. Meus queridos, o que é um aviso? O aviso você coloca aqui, olha. Atenção, nós
só funcionamos dia de sábado a partir de tal horário. Você está dando um aviso ao cliente. Isso aqui não é um aviso, gente. Descanse em paz é um aviso? Não. Até porque o morto não vai ler, né? Então vamos lá. Letra B diz assim, olha. O último desejo do falecido. Rapaz, tu já pensou? Acaba diz assim, rapaz, eu vou morrer. Ei, menino, traz um papel aí. Aí o cara pega um papel, bota lá. Descanse em paz. Aí, colocar na porta do cemitério e morre. Já imaginou essa cena? Não faz sentido, gente, né? Letra C. O desejo da família para o morto. Gente, é, a morte é inevitável, né? É muito triste. Mas quando o parente da gente morre, é que a gente pensa, oh meu Deus, que fulano, coitado, sofreu tanto, que agora ele tem um descanso, né? A gente quer que aquela pessoa falecida, o nosso ente querido, descanse em paz, tenha um bom descanso, né? Vá repousar nos braços do Senhor. Então, nesse caso, sim, é um desejo da família para o morto. Quando uma pessoa da nossa família morre, ou quando a pessoa próxima, querida, o que é que acontece? Você vai chegar e vai desejar que essa pessoa descanse em paz, né? Sim, então gabarito letra C. Vocês são falador, viu? Não é não, viu? É banca FGV. FGV, não é a minha não. A vontade de Deus para quem morre. Gente, Deus não ia se preocupar em escrever um bilhete para colocar na frente do cemitério, não, viu? Pode ter certeza, Deus tem coisa mais importante para fazer. Então, Deus não vai escrever bilhete para ninguém, certo? Letra E. Um comunicado para quem visita a campa. Gente, um comunicado é isso, olha. Comunicamos que você não pode entrar aqui com bermuda, com cirola. Não pode. Aí sim, isso é um comunicado, né? Aqui é um desejo mesmo. Gabarito letra C. Vamos lá? 97. Pia, tá bem pertinho, viu? Vamos lá. Ele diz assim: Fá, peraí, deixa eu me ajeitar, eu fazer o coração. Tem aquele também que minha noiva assiste, né? Ela faz assim, ó. Como é, né? É assim? Não, é assim. O negócio dos coreanos, né? Como é que isso aqui significa um coração, né? É do dorama. Vamos lá? Então veja só, o que é que acontece? Dê uma olhadinha aqui. Assinale a frase cujo conectivo sublinhado está corretamente classificado. Vocês que falam. Foi para curar as pancadas, é mesmo. Letra C de Corolla. Dorameira, né, minha amiga? Ah, meu Jesus, olha, o que minha mulher aperreia, eu não tenho paciência para assistir dorama, não. Ela já pelejou, então eu assim, fico lá de lado, mas não consigo gostar. É um negócio. Eu assisto, eu fico lá de lado com ela e tal, mas eu não consigo gostar daquilo, não. Eu gosto de assistir a Tiringa. Eu gosto de Tiringa. Charles e Tiringa. Pronto, é o que eu assisto hoje. Vamos lá? Ó, veja só. Eu tô com vontade. Se tivesse um botãozinho aqui de cocorote virtual, eu dava em vocês agora. Porque eu expliquei isso ontem. Vocês esqueceram. E não faz nem 24 horas, né? Mas eu entendo, viu, gente? Gramática é igual a história do Instagram, só dura 24 horas. Com 24 horas apaga, né? Vamos lá, o que é que acontece? Veja só. Tiringa é bom demais. Eu e papai assistimos todo dia. Não vivemos na plenitude democrática, mas não existe aqui uma ditadura, e sim uma situação autoritária. Gente, ó, eu consigo trocar esse E por mas, é como se fosse assim, olha, mas sim uma situação autoritária. Se eu consigo trocar por mas, sim, isso aqui não é aditivo, não, gente, é o quê? Adversativo. Pessoal, antes de eu terminar a questão, deixa eu pedir uma coisa para você. Hoje a gente vai encerrar nosso bloco, né, de 100 questões. Quando eu terminar a 100ª questão, não saia não, que eu quero conversar com você e dar uns direcionamentos aí para os nossos próximos encontros. Enfim, dar um conselho para você, deixar uma palavra aqui para você. Então, quando terminar, não saia não, que eu quero falar com você. Show de bola? Vamos lá. Professor, letra B diz assim, ó.
É proibido se apresentar com barba crescida ou por fazer. Gente, olha, o ou é uma conjunção que a gente chama de alternativa, beleza? Alternativa. O ou, é o ora, são conjunções alternativas. Você fica ali duvidoso, olha. Ou isso, né? Alternativa. Então ele errou aqui, ele disse que é conclusivo. Letra C, ó, rapaz, vocês. Eu expliquei ontem, coloquei aqui no quadro. Gente, o mas também, o como também é aditivo, criatura. Eu disse a vocês, aqui vocês esquecem. Mas se eu tivesse dito enxerimento na aula passada, eu duvido que você tenha esquecido. Tivesse dito um palavrão, um enxerimento, uma depravação, tudinho lembrava. Mas é que é gramática, não lembro, né? Vamos lá, gente, olha. O mas também é aditivo, gente. Pelo amor de Deus, viu? Aqui está dizendo que é adversativo, está errado, certo? Letra D diz assim, olha, brincar vai ser a ocupação principal do próximo século, pois não haverá trabalho para os homens. Gente, ele está explicando, pois é explicativo, tá certo. Gabarito, letra D. Tudo de bola? Vocês se ajeitem, vocês criem estilo, viu? Letra D. Mas também é aditivo. Vamos lá. 98. Outra que eu não quero que vocês errem. Diz assim: se colocarmos a frase havia um menino no plural, a forma correta será, vamos lá. Vixe, tá aí os comentários. E agora como é que eu vou ver o que os meninos estão falando? Cadê? Volta, volta. Não é não. Se fosse uma cadeirada, aí por isso que às vezes, enfim. Pessoal, ó, lembra que eu disse para vocês, olha, o verbo haver, com sentido de existir, com sentido de acontecer, com sentido de tempo decorrido, é o que? Impessoal. E o que é um verbo impessoal? Não tem sujeito e fica no singular. Beleza? Vamos lá. Ó. Havia um menino, é como se fosse assim, olha, existia um menino. Verbo haver no sentido de existir, ele é o que então? Impessoal. Não tem sujeito e fica no singular. Então tu já elimina, olha, A, B e C, né? Porque esse verbo é invariável. Letra B diz assim, olha, havia os meninos, está no singular, show de bola. Só que aqui, gente, tem um. Qual é o plural de um, gente? É uns meninos. Então só resta o quê, professor? Letra E de eita vai dar certo. Havia uns meninos, gabarito letra E. O único erro da letra D é isso aqui, ó. Que ele colocou os muda, né? Tinha um lá. Show de bola? Vamos para 99. Eita, tá bem pertinho, viu? Olha, essa aqui é muito boa, rapaz. Essa questão aqui eu achei interessante, viu? Diz assim, olha. Muitas palavras portuguesas mostram o prefixo a sem qualquer valor semântico, sendo equivalentes ao mesmo vocábulo sem esse prefixo. Assinale a palavra a seguir que exemplifica esse a protético. Rapaz, desculpa, professor, a aula de ontem não está no YouTube. Maicon, a aula que acontece, o que é que acontece? Essas aulas que estão sendo gravadas aqui, elas não ficam salvas realmente. Elas só vão ficar salvas para quem adquiriu isolado, beleza? Vocês estão assistindo a aula ao vivo, mas quando terminar a aula ao vivo, ela vai ser retirada e aí ela fica salva no isolado. Tá bom?
Não é não? Pra ver, menino. Deixa eu ver, tá tudo travando. Vamos lá, galera, ó. Ele diz assim, olha, muitas palavras portuguesas mostram o prefixo "a" sem qualquer valor semântico, sendo equivalentes ao mesmo vocábulo sem esse prefixo. É só ir você tirando o "a", gente. Ó, letra A. Amostrar. Tira o A. Fica mostrar. Gente, é a mesma coisa. Né? Inclusive, gente, o amostrar, eu tenho uma gramática lá em casa que a professora ela registra como correto. Ah, eu vou amostrar isso aqui a João. Né? A professora Maria Helena de Moura Neves. Inclusive, ela faleceu este ano. Era uma das maiores gramáticas que nós tínhamos no Brasil e eu tive a chance de assistir a uma aula dela na cidade de Fortaleza. Né? Fui para Fortaleza só assistir essa aula dela lá. Foi muito boa, por sinal. Então, veja só. Ela diz o seguinte: a mostrar. Tira o A, fica o quê? Mostrar. É a mesma coisa. Perdeu o sentido a palavra? Não. Então, gabarito é letra A, gente. Tá de cara. Abraçar. Tira o A, fica abraçar. É a mesma coisa? Não. C. Atenuar. Ficou tenuar. É a mesma coisa? Não. Aguardar é a mesma coisa que guardar, cuidado, ó. A palavra, quando eu digo aguardar, é uma coisa, e guardar é outra coisa totalmente diferente. Então muda o sentido, não pode ser o gabarito. Não pode mudar o sentido. E letra E diz aparar. Veja, aparar, eu tiro A, fica parar. Show de bola? Então muda o sentido. Meus queridos, a questão 100 a gente respondeu, mas uma colega ontem acho que é Sibeli. Não é Sibeli daqui, não. É outra minha, acho que é Sibeli o nome delas. Professor, tal questão não entendi, aquela questão do para. Tem como o senhor responder novamente? Então, eu tirei a questão 100, repeti aqui e vou explicar a questão bem direitinho. Olha só a questão 100, diz assim. Deixa aparecer, né? Vamos lá. Ó, ele diz assim: ó, os economistas e os políticos empregam muito bem esses vocábulos para contentar-nos. A preposição para tem o mesmo valor que ele. Vamos lá. Vou explicar direitinho para a colega que não entendeu. Esse para, minha querida, eu poderia chegar aqui e trocar por a fim de. É como se fosse assim, olha, os economistas e os políticos empregam muito bem esses vocábulos a fim de contentar-nos. Sempre que eu conseguir trocar o para por a fim de, eu vou dizer que o valor semântico dele é de finalidade. Vamos procurar então. Por que que o gabarito, a dúvida dela é por que que o gabarito não foi letra A? Veja só. Ele diz assim: foi para a cidade a fim de comprar sapatos. Ó, eu até tenho um a fim de aqui, só que nós não estamos analisando o a fim de, nós estamos analisando o para. Foi uma pegadinha que a banca colocou. Né? Muita gente realmente marcou letra A, mas nesse caso, gente, você não tinha que analisar o a fim de, você tinha que analisar o para. Então, esse para foi para a cidade, é o lugar para onde ela foi. Por isso que o gabarito não pode ser letra A. Bola, o gabarito não pode ser letra A. Porque ela confundiu por causa disso daqui. Ah, professor, mas tem o a fim de. É, tem o a fim de. Só que você não está analisando o a fim de, você está analisando o quê? Para. Show de bola? Letra B, veio para casa, é o lugar para onde veio. Letra C, para ele. Veja, é opinião, né? Letra D, decidiu trabalhar para pagar. Aí aqui sim você consegue. Opa, coloquei no errado aí, né? Você consegue trocar por a fim de. Tá? Sim. Show de bola? Gabarito letra D. Meus queridos, por favor, não saia da aula agora. Olha só, nós terminamos o projeto das 100 questões
E vocês sabem que próxima semana eu vou estar aqui. Mas eu gostaria de trazer uma pequena palavra para vocês, que se eu tivesse ouvido essa palavra, quando eu estava estudando para concurso público, ela teria me sido, tinha sido muito útil para mim, né. O que é que acontece? Quando a gente está estudando para concurso público, e eu digo isso por experiência, né, eu fui aprovado recentemente em um concurso público, e quando a gente está estudando para concurso público, o nosso maior medo é que as coisas não deem certo. Quem disser que não sente medo e não dá certo, eu acho que é mentira, gente, porque nós sentimos sim. Por mais que você se esforce, por mais que você renuncie, você vai ter medo de as coisas darem errado, né? Mas quando você inicia um projeto e Deus está com você, Ele não deixa as coisas pela metade. Quer um exemplo? A Bíblia fala de um caso em que Jesus ia passando e havia ali um cego, né? E quando Jesus viu aquele cego, o cego chamou por Jesus, Jesus teve compaixão daquele cego. E quando ele foi lá, o que foi que aconteceu? A Bíblia fala que Jesus colocou a mão no olho daquele cego, né? Ele usou barro, ele colocou barro no olho do cego e ele perguntou ao cego: "E aí, você está vendo?" Aí ele disse assim: "Sim, Jesus, agora eu estou vendo. Só tem um detalhe: eu estou vendo os homens como árvores." Olha aí. Ele disse: "Deus, eu estou vendo os homens como árvores", ou seja, ele estava vendo tudo embaçado. O que foi que Jesus fez? Colocou a mão nos olhos novamente e ele disse assim: "Ah, agora eu estou vendo perfeitamente bem." Sabe o que é que isso significa? Jesus não deixa nada pela metade não, gente. Jesus não trabalha com coisa mal feita não. Deus não deixa sonhos, Deus não deixa projetos pela metade. Esse caso do cego ilustra isso. Olha, talvez se fosse um médico, na hora que o médico fizesse a cirurgia e perguntasse: "E aí, você está vendo?" E o cego dissesse assim: "Olha, doutor, eu estou vendo, mas eu estou vendo os homens como árvores." O médico olharia para ele e dizia assim: "Rapaz, ó, isso é o máximo que eu posso fazer por você." Jesus não. Jesus, quando escutou aquilo, ele disse: "Eita, espera aí, a visão dele não está 100% não? Pois eu vou tocar de novo." Tocou de novo e o cego disse: "Sim, Senhor, agora eu vejo perfeitamente bem." Pegue essa palavra para a sua vida. Se você está estudando, se Deus colocou um sonho no seu coração, se você está lutando, as coisas não vão ficar pela metade, gente. Deus não trabalha com nada pela metade, Deus não deixa nada mal feito. Ele é o Deus que nos assiste na nossa fraqueza. Agora, para isso você tem que entender que Deus também é justiça. Você tem que entender que Deus não vai dar uma coisa a você pela qual você não está lutando. Porque veja só, gente, há tantas pessoas que estudam de madrugada, que acordam mais cedo, que estudam na hora do almoço, que estão passando privação para estudar. Aí você quer fazer corpo mole e jogar a responsabilidade para Deus? Não. Deus vai ajudar você se você fizer a sua parte. Aí, se você fizer a sua parte, Deus não vai deixar a obra pela metade. Show de bola? Fique com essa palavra, meu querido. Que Deus abençoe vocês. Fique com essa palavra e toda vida que você tiver medo, eu tenho medo de começar a estudar e não conseguir. Lembre que Deus não é Deus de obras incompletas. Lá em Filipenses tem um versículo que diz: "Porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la." Eu posso até falhar com vocês. Eu posso, eu sou homem, sou falível, mas Deus não. Então, um abraço, meu querido. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com essa palavra. Que Deus vos guarde, vos abençoe. Eu espero vocês quinta-feira da próxima semana para nós darmos continuidade ao nosso projeto. Vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa. Fui!